Quem não chumbou nem reprovou está aprovadíssimo e vai entrar agora para conversar com a gente aqui no De Primeira é Samir Carvalho, colunista do All Sport, que traz informações do Corinthians. Começando primeiro pelo Barleta, que está movimentando aí nos treinamentos. Dia a dia o Corinthians não está jogando, evidentemente, depois que foi eliminado do Campeonato Paulista para o Ituano. E Barleta está brilhando como 9 do Corinthians, ô Samir Carvalho? Muito boa tarde. Boa tarde, Razan, Bruno Andrade, a quem nos dá o carinho da audiência. O Barleta, ele atuou, né, no jogo treino da última sexta-feira. O Corinthians goleou o Red Bull Bragantino B por 6-1 e o Barleta, atuando no time reserva, jogou como centroavante. Ele tem agradado bastante nos treinamentos, mas nesse jogo em específico, Razan, ele jogou como 9 e acabou tendo um desempenho que roubou a cena lá, chamou a atenção de todos. Foi um dos melhores jogadores da partida. Aliás, o Lázaro gostou mais, né, do time reserva do Corinthians, porque ele atuou com 2 times na ocasião, do que com o próprio time titular. O Barleta, inclusive, jogando como centroavante, ele saía pelos lados do campo, em uma das jogadas, né, pedalou para cima do marcador, na ponta esquerda, cruzou de canhota para o gol do Pedrinho, um dos gols da partida. O caso do Barleta ter jogado muito bem como centroavante faz o Corinthians dar uma segurada até por conta dessa questão da janela aí que vocês citaram, né? A janela fecha no dia 4 de abril, o Corinthians não tem muito tempo para reforçar o elenco. O Corinthians quer hoje um meio-campista, quer também um centroavante e até um zagueiro, se possível, já pensando no segundo semestre, já que o Balbuena não deve permanecer. Ele está emprestado pelo Dínamo até o dia 31 de junho, não vem desempenhando bom futebol, o Corinthians não vai contratar. Então o Corinthians tem essa dificuldade em relação a reforços. Prefere esperar um pouco, analisar o Barleta até nessa função, porque o Barleta foi contratado para jogar pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito, né? Ele que é canhoto, para disputar uma posição com o Adson, o Romero corre por fora, mas como ele foi muito bem como centroavante e realmente assim surpreendeu a todos, o Corinthians prefere não se precipitar, né? Não contratar nenhum jogador que seja uma aposta que talvez vai dar errado. Então é melhor você esperar um pouco, analisar o Barleta melhor, porque também a gente está falando de um jogo apenas, um jogo treino, apesar dos outros treinamentos que teve, para que o Corinthians venha se movimentar no mercado, talvez em busca de um centroavante em julho, né, quando reabre a janela de transferências no Brasil. Por enquanto é ficar de olho no Barleta, monitorar o mercado, caso ele se firme como um substituto até do Yuri Alberto, aí o Corinthians recua. Senão a ideia é contratar realmente um centroavante para o meio da temporada, viu, Razan? O Samir, a gente teve o sorteio da Libertadores e o Corinthians acabou caindo num dos grupos, para muita gente, um dos mais complicados ali, né? Tem opiniões diversas, tem quem fala do Fluminense, que é o grupo do River Plate, do Strongest, tem o grupo do Corinthians, que algumas pessoas, e eu concordo, acho que é um dos mais difíceis, porque ele não era cabeça de chave, e você tem ali, em tese, disputa de 3 times mais tarimbados para 2 vagas. O Independente Del Valle, que é o atual campeão da Sul-Americana, da Recopa, já eliminou inclusive o Corinthians, o próprio Corinthians e o Argentino Júnior, que já ganhou Libertadores lá atrás no passado. De alguma forma, esse sorteio, a repercussão no Corinthians, no bastidor, esse sorteio acelera a busca por reforço no mercado, tipo, o nível vai ser um pouquinho mais acima, talvez, do que se esperava, ou não muda nada no planejamento do Corinthians? Não, foi considerado um grupo perigoso, né? Independente Del Valle já não dá mais para brincar, né? Inclusive eliminou o Corinthians na Copa Sul-Americana 2019, é o atual campeão da Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana. Então é um time que tem o seu treinador que é ex-auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, né? Que inclusive estava na eliminação lá do Corinthians. Então um time ajeitadinho. O Corinthians entende que é um grupo complicado. O Argentino Júnior já vem com um trabalho de 3 anos, né? Com o Melito. Então o Liverpool do Uruguai, seria o adversário mais fácil da chave, recentemente ganhou a Supercopa do Uruguai ao vencer o Nacional. Também venceu essa semana o Peñarol, líder do Campeonato Uruguai. Então, no Corinthians, a análise é que é um grupo perigoso, né? E tem toda a questão do Corinthians, apesar de ter ganhado em 2012, não ter tanta tradição assim no torneio. O Corinthians tem muitas dificuldades na Copa Libertadores da América, já caiu em pré-Libertadores, 2 vezes, aliás. Então, no Corinthians, a questão agora é ficar
com o alerta aí ligado, né? Porque o grupo foi considerado um grupo realmente perigoso. E a ideia é buscar reforços. O Corinthians já tinha falado isso lá atrás, né? Aliás, não, né? Era uma apuração nossa, né? As fontes passaram isso para mim em off, que a ideia era contratar de acordo com o desempenho do time no Campeonato Paulista e também de acordo com o sorteio da Libertadores. Se fosse um grupo mais difícil e se o desempenho no Paulista fosse ruim, o Corinthians ia acelerar os reforços. Aconteceu as duas coisas, né? No Paulista foi um vexame, a eliminação para o Ituano, e no grupo da Libertadores, se não foi um grupo da morte, Razan, eu considero pelo menos, entre aspas, um grupo quase da morte, porque é um grupo difícil se tratando de Corinthians, um time que no Campeonato Paulista, nos confrontos contra times de Série A, o Lázaro, na verdade, tem aí 40% de aproveitamento, que a gente coloca o Red Bull Bragantino nessa conta. O Corinthians perdeu para o Red Bull, empatou com Palmeiras e Santos e venceu o São Paulo. O Corinthians não está com um time acertado, redondo ainda. Então, essa é a preocupação. O Corinthians está em montagem. Fica agora com o Fernando Lázaro. Tudo bem, teve esse amistoso contra o Red Bull Bragantino, mas é o time B do Red Bull. Vai ter agora o jogo treino contra o Curitiba para ter um teste um pouco mais forte, para a gente analisar como é que vem esse Corinthians. Mas o que mais preocupa no Corinthians hoje é que não tem um time ainda realmente ajustado, podemos dizer assim, pelo Fernando Lázaro, e por isso que quer reforços. Só que eu conversei com fontes no Corinthians e me falaram que dificilmente vai chegar alguém para o dia 4 por questão de tempo. Na verdade, Razão, o Corinthians passa um momento delicado em gestão, porque todas as negociações que o Corinthians entra, o Corinthians não leva. O Corinthians tentou o Richard Rios também, pulou fora logo no início por conta do leilão que teve, achou um jogador caro. O Corinthians tenta negociações com patrocinadores, também não consegue fechar. O Corinthians tentou o Felipe Coutinho, não conseguiu, tentou o Matheus Pereira, não conseguiu. O Corinthians não fecha nenhuma negociação. Então, existe essa preocupação. E se for até o dia 4, se realmente não estender aí, como vocês falaram, dificilmente o Corinthians vai conseguir contratar alguém para a fase de grupos. E preocupa, a ideia era contratar, mas o tempo não permite. E Razan, a extensão possível, provável, mas mais para possível, mas cogitada a extensão da janela, a pergunta que fizeram, por acaso, quando você fez a pergunta, eu estava meio que aéreo aqui, não percebi, foi de um grande amigo meu de infância, Hugo Ripari Júnior, que fez a pergunta. Você falou o nome dele, acho eu aqui, eu não percebi, então um abraço para o meu querido Huguinho, e a resposta por enquanto é: não temos conhecimento, e vamos perceber, agora o Samir tocou nesse ponto, se o Rodrigo Matos tem alguma informação sobre isso, mas acho improvável uma mudança de janela com tão pouco tempo assim para acontecer. E não acontecer no Corinthians, fica a ver navios, porque de fato teve tempo de sobra para poder contratar. De sobra só não era o dinheiro. Exatamente. E isso explica também um pouco a pressão para cima da diretoria, né? Que as pessoas não entendem. Por que não pressionaram os jogadores? Por que não pressionaram o treinador? O treinador está começando, né? A diretoria bancou o Fernando Lázaro. Os jogadores, enfim, agora você entende por que a torcida vai para cima da diretoria. Uma diretoria que analisa, que avalia a montagem do elenco dessa forma, esperando o resultado do Campeonato Paulista, o desempenho e também do sorteio de grupo da Libertadores, mostra que o planejamento não foi perfeito, né? Está longe disso, porque agora saiu o grupo, você tem o quê? Uma semana para contratar? E o Corinthians entende que há carências no elenco, e se já não